E a gente abre a edição de hoje com as notícias do Legislativo, porque na 38ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram o projeto de lei complementar que atualiza os critérios para a concessão de alvará de funcionamento e operação de estabelecimentos bancários e outras instituições financeiras aqui do município. O projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo tem o objetivo de se adequar a uma lei federal que estabelece novas exigências relacionadas à acessibilidade, segurança e conforto dos usuários de estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras no município. O líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, justifica a proposta. Nós temos uma legislação de 2000, de dezembro de 2000, uma nova legislação federal de 2024, então se faz necessário uma adequação à nossa legislação municipal à lei federal, que ela que rege, né, não só o estado, mas também o município. Então, ela tem no seu escopo assuntos que são importantes, né, pautas que são importantes, por exemplo, segurança, conforto, acessibilidade. Então, bebedouro, banheiro, toda a parte de segurança, de vigilância, câmaras de monitoramento. O vereador ainda explicou se com as adequações será necessário revogar as leis anteriores. Isso é uma adequação. Inclusive eu tinha um projeto que foi aprovado, eu tenho um projeto que foi aprovado de consolidação de leis. E um dos temas que eu abordei foi justamente as leis que regiam, né, a instalação de agências bancárias, com todas essas normativas. Então, são várias adequações no passar do tempo. Então, a agência não tinha bebedouro, então tinha que colocar bebedouro. A agência não tinha sanitário, tinha que colocar sanitário. Você lembra também? O cidadão ficava em pé, então tinha que colocar banco. Isso, né, com o passar do tempo, telefone celular, você não podia usar hoje. Você está em tempo real necessitando de usar o telefone até para realizar alguma transação dentro do banco. Mas as coisas são muito dinâmicas e com certeza com o passar do tempo teremos que adequá-las também. O projeto foi aprovado em primeira análise e agora vai ser discutido e votado em análise final pelos vereadores. Se for aprovado novamente, vai para a sanção do prefeito para se tornar lei municipal. E a gente segue com as notícias do Legislativo, porque por iniciativa da vereadora Paola Miguel, a Câmara sediou um workshop de convivência em condomínio. No workshop Vida em Condomínio, promovido pela Abrasconde, a Associação Brasileira de Síndicos de Condomínios, que aconteceu no plenarinho da Câmara de Campinas por iniciativa da vereadora Paola Miguel, especialistas falaram da convivência, direitos e deveres de quem vive neste tipo de moradia. Eu vivo a vida inteira em condomínio e muitas vezes a gente não sabe quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, como que nós devemos agir, né? O que é melhor ali para o condomínio. Eu já contei, inclusive, para a doutora Amanda algumas experiências e dificuldades que eu tenho passado, né, por conta disso, e inclusive alguns questionamentos que chegam até o nosso mandato, principalmente com relação à área de fumantes. O ex-vereador Cecílio Santos, autor da lei que instituiu o Dia do Síndico em Campinas, enfatizou a importância do diálogo para que os moradores possam viver bem nesses espaços. Eu sei que é muito importante a gente fazer o diálogo, porque eu acredito muito que é através do diálogo que a gente resolve uma série de coisas, né? E o condomínio, a gente conversava antes de iniciar o evento, é um bairro, um grande bairro, não é? Porque tem muita gente que mora ali. Então, né, também tem necessidades. Eu venho do movimento popular, de associações de moradores, das igrejas, das comunidades, e sei a importância que tem esse diálogo, essa conversa para a gente resolver as questões. E o condomínio, como é mais pertinho, tem muito calor humano. Às vezes o calor humano é excessivo até, né? Como mencionou aqui a vereadora. Alguns problemas. Então, é necessário que haja o diálogo. O presidente da Associação de Síndicos de Condomínios ponderou sobre as obrigações legais da categoria e questionou sobre os direitos. Nós, síndicos, vamos buscar muitos direitos que nós temos
nessa nossa função tão cobrada como é da sindicatura. Hoje nós temos muitos deveres, mais de 250 obrigações legais, respondemos na esfera civil, na esfera criminal, ambiental e todas as que tem por aí, né, doutora? Que a doutora depois vai falar um pouquinho. Então, por que não buscar os nossos direitos? Na apresentação sobre a vida no condomínio, o palestrante interagiu com os síndicos sobre situações do cotidiano e o posicionamento do síndico quando as normas forem burladas. Eu mostro o que eu tenho, eu advirto, mas eu não uso. Agora, se precisar usar, vai doer. Então, eu já avisei, eu te preparei, eu dei chance da fuga, mas se você voltar aqui de novo, vai dar ruim. No meu caso, eu sempre busco trabalhar com a gestão humanizada. Então, eu primeiro chamo o condômino para conversar, né? E quando eu chamo ele para conversar, eu já falo assim: Conrado, me ajuda, né? Então, você sabe como é difícil aqui, mais de 1000 pessoas, você já pensou, a pessoa todo dia enchendo meu saco por causa do cigarro que você joga da janela, já pensou se fosse você? Todo dia, você está indo dormir, recebe mensagem que tem cigarro lá jogado, me ajude. Quando eu sou capaz de apresentar e conscientizar, tá todo mundo consciente, no dia que eu precisar bater, eu ganhei toda a autoridade. E aí, essa autoridade faz toda a diferença. A presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Campinas falou da importância do papel do síndico na conscientização dos moradores para uma convivência saudável. Eu tenho uma preocupação muito grande em informar essas pessoas que moram em condomínio, em atingir, de fato, essa coletividade condominial, esses moradores. Acho que a gente precisa parar de ter medo de levar a informação, de levar acesso. E faz muito tempo que a gente está tentando aí chegar, né, nos moradores. Acho que a gente vai conseguir uma melhor qualidade de vida, uma melhor moradia, menos conflitos, uma gestão de muito mais excelência, e isso vai repercutir se a gente começa a aplicar, por exemplo, reciclagem, hortas comunitárias, tantos projetos dentro de condomínio. Isso vai melhorar a vizinhança, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a sua gestão, né, a forma como você lida com as pessoas, enfim. Então, acho que a gente comunga aqui de uma mesma premissa, de uma mesma intenção e finalidade, que é, de fato, melhorar esse mercado, mas como um todo, não só profissionalmente. Debate público realizado pela vereadora Guida Calisto discute ações para o combate à violência contra o idoso. Com a participação de coletivos e grupos que se dedicam à qualidade de vida das pessoas idosas, no Junho Violeta, mês dedicado ao combate à violência contra o idoso, a vereadora Guida Calisto promoveu um debate sobre o tema em Campinas, baseado em dados do SIS9, o sistema de notificação de violência da cidade. Guida lembrou que, na defesa do idoso, ela protocolou um projeto após ser procurada por pessoas preocupadas com a situação. Hoje ele já foi votado, apenas nós só estamos aguardando a sanção do prefeito, enfim, né? Os trâmites burocráticos após a aprovação. Foi votado na segunda-feira, por unanimidade nessa casa, que foi o projeto de lei ordinária 133/2025, que institui a campanha Junho Violeta para conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, no âmbito do município de Campinas e da outras providências. Eu vou ler rapidinho. A lei, ela ficou organizada mais ou menos assim. Fica instituída a campanha Junho Violeta no município de Campinas, a ser realizada anualmente no mês de junho, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, para contribuir para a prevenção e o combate à violência contra a pessoa idosa. No encontro, o presidente da Associação dos Idosos de Campinas lê um artigo do Estatuto do Idoso, enfatizando que todos são responsáveis pela qualidade de vida dessa população. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar a pessoa idosa
com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, esse artigo 3 é o que nós queremos apenas é isso. A responsável pelo serviço, que tem os registros, se mostrou muito preocupada com os números apresentados de 2019 a 2024. De 2019 a 2024, foram 970 notificações. Por faixa etária, nós temos aí de 60 a 69 em azul, né? É bem alta, né? E a gente vê uma leve em 2024 queda, mas vocês veem que se mantém num patamar alto, né? 70 a 79 anos e 80 a mais, que é outra coisa que tem chegado muito e preocupado muito a gente, né? Conforme a idade, ainda mais agressividade, ainda mais negligência, principalmente quem tem a proximidade ou a tutela desse idoso. E a gente fazendo uma diferenciação por sexo, né? Então, a gente tem, 2019, o azul mais escuro é o feminino e o azul mais claro é o masculino. Então, veja em todos esses anos como as mulheres têm, né, o dobro, o triplo de notificação, principalmente agora, pós-pandemia, de notificações. Outro ponto discutido foi a situação dos idosos em hospitais, que muitas vezes são abandonados pelos familiares, ou mesmo a crescente denúncia contra as instituições de longa permanência. Não sejamos coniventes, porque nós temos em Campinas 208 ILPIs. Eu falo isso porque eu faço parte da comissão de LPI, que são as instituições de longa permanência para a pessoa idosa. Então, essas instituições, as denúncias que chegam até nós, cabe, como eu sou coordenadora da comissão, para que nós estejamos até o local verificando se realmente tem a denúncia. Que nós temos também a violência de cuidadores dentro das ILPIs. Tudo isso, ficamos atentos, porque é o nosso olhar. Várias outras questões foram levantadas pelos participantes que pediram a efetiva atuação do poder público para a redução da violência contra a pessoa idosa. O diagnóstico não dá instrumento para cobrar quem efetivamente é responsável para a implementação das políticas públicas. E isso depende de um pequeno detalhe. Não implementa as políticas públicas se não colocar o idoso no orçamento. E está no artigo 3, parágrafo 3º. Tem que ter definição do orçamento do município. Nossos idosos não têm lazer no território. Não tem. Pode falar que tem, mas não tem. Como poderia ser, não tem. Então, nós precisamos mesmo de discutir políticas públicas para a pessoa idosa. Guida Calixto disse que fará alguns encaminhamentos no que diz respeito à atuação legislativa para contribuir com a pauta dos direitos dos idosos em Campinas. Mas a gente vai ver o que a gente pode fazer para poder ampliar, melhorar nessa questão dos canais aí da denúncia. A outra coisa, a gente vai fazer pelo mandato, estou falando aqui pelo mandato, tá, gente? Porque eu não posso ter ingerência no movimento, é o movimento que encaminha as questões que vocês vão fazer. Mas pelo mandato, a gente pode fazer também requerimentos para saber do orçamento, o quanto está sendo destinado, e a gente pode usar os dados do Cis9. Ó, de acordo com o Cis9, está acontecendo isso e isso. E olha só, a Comissão de Educação e Esporte dá parecer favorável ao projeto que cria diretrizes da política municipal da comunidade hip hop aqui em Campinas. A Comissão de Educação e Esporte da Câmara de Campinas, que é presidida pelo vereador Benê Lima, realizou a 5ª reunião ordinária de 2025. Também compuseram a mesa, além do presidente, os vereadores Carlinhos Camelô e Mineiro do Espetinho. Item 1. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor vereador Benê Lima,
Favorável ao PLO 168-2025, processo 243458, de autoria da senhora Débora Palermo, que denomina a rua Doutor Alfredo Chechia uma via pública do município de Campinas. Eu gostaria de saber como vota o vereador Carlinhos Camelô. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Mineiro Espetinho. Acompanho o relator, presidente. Aprovado o item 1. Foram 7 itens na pauta, apenas o item 4 foi rejeitado. Item 4. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Benê Lima contrário ao PLO 249/2022, processo 237511, de autoria do senhor Gustavo Peta, que dispõe sobre a proporção de gêneros entre autores e autores a ser observada na aquisição de livros paradidáticos na rede municipal do ensino de Campinas. Eu, como relator, votei contrário. Como vota o vereador Carlinhos Camelô? Senhor presidente, eu estava dando uma olhada aqui no processo. Eu tenho sempre cumprimentado o senhor pelos pareceres, pelos votos, por tudo nessa casa. Nessa ocasião, senhor presidente, eu vou contrário ao parecer do senhor, até mesmo porque eu gostaria até de o pessoal fosse para o plenário aí para que o pessoal decidisse, entendeu? Ou se não, pedir vista do projeto, entendeu? Mas fica aí à vontade do vereador Mineiro aí que vai decidir. Vereador Mineiro do Espetinho, como vota? Voto contrário, presidente. Rejeitado o item 5. Destaque para o projeto de lei que cria as diretrizes da política municipal da comunidade hip hop em Campinas. Item 7. Discussão e votação do parecer do senhor Dr. Yang favorável ao PLO 179/2023, processo 239, de autoria do senhor vereador Carlinhos Camelô, que cria as diretrizes da política municipal da saúde hip hop no âmbito do município de Campinas. Como parecer favorável, eu também acompanho o relator Dr. Yang e voto favorável. Como vota o senhor vereador Carlinhos Camelô? Você não vota, o projeto é seu, desculpa. Vota? Vota? Então, senhor presidente, esse projeto do hip hop sobre a diretriz aqui, foi até bom o senhor dar a oportunidade para falar sobre ele. É um projeto que visa a gente mexer com as políticas públicas do hip hop. Lá atrás ajudei na questão da criação do conselho do hip hop, e a gente sabe que esse pessoal do hip hop, tanto o hip hop, grafite, tudo, eles precisam de um amparo, leis que amparam e trazer políticas públicas para eles. Então, obrigado pelo voto favorável do senhor também, como autor do projeto, também, claro, votarei favorável. O vereador Mineiro Espetinho? Voto favorável. Item 7, aprovado. Parabenizar aqui o vereador Carlinhos Camelô. A gente sabe que toda forma de cultura é válida no nosso país, né? Representantes do Poder Executivo abordaram durante a 5ª reunião da Comissão de Cultura sobre a nova plataforma que tem como objetivo divulgar eventos que são realizados em Campinas. A 5ª reunião da Comissão de Cultura, que teve como presidente interino o vereador Vini Oliveira, debateu uma plataforma que está à disposição dos campineiros. Também compuseram a mesa os vereadores Nelson Ostri e Benê Lima. A plataforma criada agora pela Secretaria de Cultura é uma plataforma muito importante, porque a gente precisa fazer com que os eventos culturais cheguem na população. Porque a população está segmentada nos eventos, cada um gosta, né? Algum gosta de hip hop, outro de rock, outro sertanejo. Então, são vários eventos promovidos. Então, a gente precisa alcançar esse público específico, fazer com que esse público frequente os eventos gerados e também divulgados pela Secretaria de Cultura da nossa cidade, também da Prefeitura, por parte da Câmara Municipal também saindo essa divulgação. Então é muito importante essa plataforma que deixa à disposição e também cria um laço muito maior entre a população e também a cultura, os eventos culturais. Com relação à necessidade de uma maior divulgação dos eventos de cultura em Campinas, representantes do Executivo estiveram presentes e falaram sobre a nova ferramenta. A Secretaria, tradicionalmente, eu acho que ela foi uma secretaria que ela ganhou uma pujança muito grande, ela ganhou uma repercussão muito grande, porque a gente realmente saiu de realizar
150, 200 eventos no ano para 1.600. E por que essa ferramenta ela é importante? Ela responde uma angústia que as pessoas têm, que é assim: Campinas não tem nada para fazer. E Campinas tem muita coisa para fazer, e agora isso está disponível de graça para as pessoas. Então, se vocês ainda não conhecem, por favor, acessem, divulguem para os amigos, para a família. Só para vocês entenderem, essa é a carinha hoje da ferramenta. Alguns banners temáticos principais, eles vão ficar em evidência, e isso muda, tá? É randômico. Então, agora que estamos com Festa Junina em evidência, vai aparecer. Mas tudo que for fixo, orquestra, passeio turístico também permanece. E quando a pessoa rola a página, pode até descer um pouquinho, ela consegue acompanhar essa agenda por datas mesmo. Então, imagina você navegando, você coloca o dia da semana e consegue acompanhar. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência nesta segunda-feira. E olha só, o vereador Guilherme Teixeira protocolou um requerimento e pediu informações da Prefeitura sobre o Conselho das Escolas Municipais de Campinas. O vereador Guilherme Teixeira protocolou um requerimento solicitando informações ao Executivo sobre o Conselho das Escolas Municipais de Campinas, um órgão colegiado que representa as escolas municipais na elaboração e acompanhamento da política educacional do município, atuando na definição de diretrizes e na fiscalização da qualidade do ensino. É um conselho que tem a ver com as escolas municipais, elas, de forma consultiva, elas apontam para o poder público as melhorias e as coisas que eles identificam como primordial para a educação de Campinas, e é levado isso ao Executivo através dos representantes da Secretaria Municipal de Educação dentro do Conselho. O motivo do requerimento é porque um conselho ele é consultivo, mas já há muito tempo vem tendo muito cargo vacante, e diversas vezes são formadas reuniões do Conselho para votar esses cargos vacantes, e mesmo assim não preenche. No documento, o vereador faz alguns questionamentos, como, por exemplo, quando foi feita a última eleição do Conselho, como é feita a montagem das chapas e quem pode participar deste Conselho. Mas existe muita vacância, por meio dos pais, às vezes por os professores ou especialistas. A gente quer entender um pouquinho por que está acontecendo essas vacâncias nesse Conselho. O vereador Rodrigo da Farmadic também protocola requerimento de informações sobre as reservas de leitos de UTI para procedimentos cirúrgicos odontológicos que demandam de sedação no Complexo Hospitalar Ouro Verde. O vereador Rodrigo da Farmadic utilizou a ferramenta parlamentar de fiscalização, o requerimento de informações, para solicitar à Prefeitura Municipal de Campinas os dados sobre os leitos de UTI do Hospital Ouro Verde destinados aos procedimentos cirúrgicos odontológicos que utilizam de sedação. Nós temos aqui na cidade de Campinas diversos centros extremamente especializados para atendimento para procedimentos odontológicos pelo SUS. E um deles fica dentro do Complexo Hospitalar Ouro Verde e realiza procedimentos que precisam de sedação e, para isso, precisa de reservas de leitos de UTI para a recuperação do paciente após esse procedimento. O vereador lembra que a região tem uma altíssima demanda para leitos de UTI de uma forma geral. Como nós sabemos, a região metropolitana de Campinas, ela tem demandado nos últimos dias a necessidade de leitos de UTI, inclusive com cancelamentos de cirurgia e superlotação, inclusive de hospitais particulares. E o Hospital Ouro Verde passa também pelo mesmo problema. A iniciativa do requerimento é fruto de queixas recebidas pelo gabinete do vereador. Eu recebi reclamações de alguns pacientes que tinham agendamentos para fazer esse procedimento e foram cancelados justamente porque não tinham a disponibilidade de um leito de UTI para que ele pudesse ser atendido após esse procedimento. Por isso eu fiz esse requerimento questionando a Prefeitura se realmente está acontecendo isso, se foi temporário, se já foi regularizado essa situação. O parlamentar questiona no documento alternativas para esses procedimentos cirúrgicos. Apesar de ser um procedimento odontológico, em alguns casos é necessário a sedação, inclusive às vezes também tem casos de sedação que não precisa do leito de UTI. Eu questiono também neste caso a Prefeitura se há um outro método de sedação disponível, pelo menos dentro do pronto-socorro, que não precise fazer reservas dos leitos de UTI. Então são dois questionamentos, se tem
se tem sido corriqueiro esses cancelamentos e se há também outro método disponível para que a gente possa fazer os procedimentos e não tenha necessidade de cancelar por falta de um leito disponível. E vamos de homenagem no Jornal Câmara Notícia, porque o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, entregou o diploma de honra ao mérito ao portal de notícias sobre cultura, turismo e lazer na região. Por iniciativa da mesa diretora, o vereador Luiz Rossini entregou o diploma de honra ao mérito Manuel Ferraz de Campos Sales ao portal campinas.com.br na 30ª reunião solene do Legislativo Campineiro. O diploma é concedido a entidades e pessoas que tenham se destacado na realização de ações de interesse público no município de Campinas. No mesmo dia em que a cidade de Campinas faz aniversário, nasceu o portal campinas.com.br. Lá no 14 de julho de 2010. E foi lançado propositalmente nesta data para comemorar o aniversário da cidade. E nesse ano em que o portal completa 15 anos, ele se consolidou como um veículo de comunicação independente e continua com a sua missão de valorizar a cultura, o turismo e a história de Campinas. Pioneiro nesse segmento, divulga as diversas manifestações culturais, os saberes locais, regionais, contribuindo para a formação de público, estimulando as pessoas a ocupar os espaços culturais, a viver e a curtir a cidade, levando o nome de Campinas através das ações da cultura, do turismo, da gastronomia. E ao longo de sua jornada, esse projeto inédito se consolidou como a principal agenda de cultura, turismo e lazer da cidade. Anualmente, o portal lança a seção Aniversário de Campinas, que reúne um editorial especial de valorização da cidade, com reportagens que recuperam a história de importantes patrimônios, referenciais históricos e personagens. Também se destaca pelo projeto de desenvolvimento do turismo local com a plataforma Próximo Passeio, com a criação e divulgação de roteiros que potencializam o turismo de conhecimento e de experiência e ajudam a contar a história da cidade. Hoje, isso já tem um tempo, nós já temos uma média de 500 mil visitantes no portal, que geram mais de 2 milhões de page views, de visualizações de página. Nas redes sociais temos mais de 170 mil seguidores, com alto engajamento. Além da proposta jornalística, temos um papel ativo na divulgação de eventos que chegam a Campinas e região e também na valorização de empresas locais, marcas que desejam se conectar com o público por meio de um conteúdo positivo, relevante e que enaltece o que a cidade tem de melhor. Receber essa homenagem é um reconhecimento de um trabalho realmente de formiguinha, Só a gente que sabe assim, o dia a dia, o quanto é difícil reunir essa informação numa agenda, numa grande agenda interessante, que traga todas essas manifestações culturais. Então, é um momento bastante importante aqui para a gente, Eu quero muito agradecer a todos que fizeram e fazem parte dessa história, a cada peça do ecossistema cultural, turístico e de lazer dessa cidade, a todos os empreendedores que tornam a cidade viva e pulsante. Receber essa homenagem, vereador Luiz Rossini, e a toda a equipe da Câmara, fez a gente parar um momento na nossa rotina, rever toda a história, olhar para trás e falar, valeu a pena. Muito obrigada, gente. E hoje é segunda-feira, é dia da 39ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 7 projetos. Entre eles estão, em primeira análise, proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO para 2026, o plano de cargos, carreira e vencimentos da Rede Mário Gatti e a reestruturação administrativa da Fundação Municipal para a Educação Comunitária, a FUMEC. Para você conferir a pauta completa, todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site da Câmara no campinas.sp.leg.br.
Vamos com as notícias da metrópole, porque olha só, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, e a Secretaria de Transportes, a CETRANSP, recebem até o dia 2 de julho participações na consulta pública da minuta do edital para a licitação do transporte coletivo convencional de Campinas. É um espaço para que a população possa opinar sobre, por exemplo, a nova frota, a rede de linhas, sobre o preço da tarifa. Você que está nos assistindo pode participar de forma online pelo site da Prefeitura, que é o campinas.sp.gov.br, e pelo site da INDEC. Você digita lá indec.com.br/novo transporte.